Atenção! Acaba de vazar documentos secretos que revela quem foi o mandante daquilo que fizeram com o presidente Bolsonaro, o então deputado federal, candidato à presidência do Brasil, lá no ano de 2017. Seja muito bem-vindo a mais uma live por este canal. Eu sou o Barba Ruiva, você está no melhor do jornalismo independente, em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. O que você vai ver aqui é algo impactante. A mensagem que você vai ver aqui em instantes, e a gente vai fazer uma análise cirúrgica e crucial em cima disso, traz detalhes daquele triste dia que, graças a Deus, não levou ao falecimento do presidente Bolsonaro. Você vai ouvir um áudio que mostra detalhadamente as provas que estão nas mãos de Donald Trump. E isso vai mudar completamente a história de agora em diante. Essas provas serão o divisor de águas do destino do Brasil. Bolsonaro vai voltar em 26, Bolsonaro vai ficar elegível, o Brasil tomará um novo rumo. Nós iremos trazer aqui as possibilidades que vai mudar a história. Algo impactante. Eu preciso que você fique até o final e também eu vou pedir que você nos ajude aí com qualquer valor para a nossa viagem ao 7 de setembro. Estarei indo até São Paulo no 7 de setembro, na qual será a maior manifestação de todos os tempos. É o dia da independência do Brasil. Falta aí menos de 30 dias. Então, quem puder, nos ajude aí com qualquer valor através do Pix que está na tela aí. Sem delongas, sem muita enrolação, vamos direto a essa informação. Enquanto isso, você vai compartilhando a live aí, deixa o like, muita gente chega na live, esquece de deixar o joinha. Vamos ouvir aí. O que foi vazado é mais grave do que qualquer coisa que você já ouviu falar. Eu venho avisando há anos, mas agora chegou o momento de expor com detalhes aquilo que os inimigos da direita brasileira jamais imaginaram que viria à tona. Não são rumores de bastidores, não são fofocas de corredor. São peças de um quebra-cabeça sombrio que mostram como a engrenagem foi montada para destruir a base conservadora do Brasil. Hoje, você vai ouvir as primeiras 4 revelações. Cada uma delas, um golpe certeiro contra essa narrativa que tentaram nos empurrar goela abaixo. E se você acha que já viu tudo, espere até a última linha. Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. Quando Brasília dormia, mas certos gabinetes ainda estavam acesos. Luiz Antônio Manhattan, um nome que quase ninguém conhece, entrou por uma porta lateral de um prédio que não existe nos mapas públicos. Lá dentro, não estavam políticos comuns, e sim peças-chave do tabuleiro, gente que se apresenta como autoridade moral do país, mas que, segundo meus contatos, carrega nas mãos o sangue da traição. Manhattan carregava uma pasta, grossa, amarelada pelo tempo. Dentro, documentos carimbados e gravações de vozes conhecidas, inconfundíveis, falando sobre algo que mudaria o Brasil para sempre. Ele sabia que aquilo não poderia ser revelado sem pagar um preço alto. E por isso, ele ficou em silêncio por anos. Mas agora, esse silêncio está ruindo. Revelação 5. Na madrugada seguinte ao atentado, enquanto a imprensa alimentava o país com versões prontas e discursos cuidadosamente moldados, algo muito diferente acontecia longe das câmeras. Um grupo restrito de agentes da Polícia Federal, selecionados a dedo e sem uniforme para não chamar atenção, entrou discretamente em um prédio antigo no centro de Belo Horizonte. Não havia sirenes, não havia carros identificados. Apenas passos rápidos e olhares atentos. Segundo a denúncia, eles não estavam ali por acaso. Tinham recebido poucas horas antes informações de uma fonte anônima sobre um endereço que poderia conter peças-chave para entender quem realmente financiava o que havia acontecido. Ao abrir uma das salas,
Encontraram maletas pretas alinhadas no chão, todas idênticas, fechadas e com cadeados simples. Ao romper os lacres, o que viram deixou claro que aquilo não era um achado qualquer. Montes de dinheiro vivo, empilhados e amarrados com tiras de papel que ostentavam lacres bancários intactos. A contagem inicial, feita de forma rápida e manual, aproximava-se de R$ 1 milhão. Nenhuma nota registrada no sistema, nenhum documento que explicasse a origem, nenhuma prova de que aquilo tivesse passado por qualquer controle oficial. O detalhe mais inquietante, e que até hoje provoca arrepios em quem conhece a história, foi a ligação direta daquele endereço a um dos advogados de Adélio. Não era um depósito abandonado, nem um espaço improvisado. Era um escritório com móveis de alto padrão, papéis organizados em prateleiras e equipamentos de informática de última geração. O dinheiro estava ali como se aguardasse apenas o momento de ser distribuído. O que aconteceu depois tornou a situação ainda mais nebulosa. Antes que qualquer ordem judicial pudesse ser emitida para formalizar a apreensão, as maletas foram retiradas dali. Ninguém viu para onde foram. Nenhuma câmera de segurança registrou a saída. Nenhum relatório oficial menciona o paradeiro desse dinheiro. Para quem foi? Quem autorizou a remoção? Foram entregues a alguém influente? Ou simplesmente desapareceram no labirinto de transações clandestinas que sustentam certos jogos de poder? A resposta, até hoje, é um muro de silêncio. Um silêncio pesado, mantido não apenas por quem esteve presente naquela madrugada, mas também por quem deveria investigar. E a pergunta que ninguém responde é: se o conteúdo daquelas maletas fosse realmente lícito, por que sumir com ele antes que pudesse ser periciado? Seria medo de exposição? Ou prova de que o atentado foi apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, com raízes políticas e financeiras que jamais poderiam ver a luz do dia? Revelação 6. Se o dinheiro comprou o silêncio, a mídia comprou a narrativa. E essa talvez tenha sido a parte mais eficiente da operação. Escritórios de advocacia, supostamente contratados por partidos políticos para dar suporte jurídico em casos delicados, também teriam conexões diretas com executivos de uma das maiores emissoras de televisão do país. Presta atenção, gente. Essa ligação, segundo meus contatos, não era pública nem admitida, mas nos bastidores servia como um canal de influência, capaz de moldar o que chegava às casas de milhões de brasileiros todas as noites. Essa conexão não servia apenas para suavizar a cobertura de determinados fatos. Ela funcionava como um filtro. Certos nomes jamais eram mencionados, certas perguntas jamais eram feitas, certas imagens jamais chegavam ao ar. As decisões editoriais deixavam de ser baseadas no interesse público e passavam a atender ao interesse de quem financiava ou sustentava aquele elo invisível entre o mundo jurídico e o jornalismo. Para entender a dimensão disso, basta lembrar de quantas entrevistas ao vivo você já assistiu, em que o entrevistador parecia contornar cuidadosamente determinados temas, como se houvesse um campo minado de assuntos proibidos. Já se perguntou por que certas perguntas nunca são feitas? Talvez porque as respostas derrubariam não apenas reputações, mas carreiras inteiras e estruturas de poder que levam décadas para se consolidar. E quando o objetivo é proteger aliados e destruir inimigos, a edição de imagens se torna uma arma tão letal quanto qualquer bala. Uma fala pode ser cortada, distorcida ou retirada de contexto para transformar um inocente em vilão ou um culpado em vítima. Isso não é teoria, é técnica. Uma técnica que, usada nas mãos certas, pode alterar o rumo de eleições, destruir movimentos políticos e reescrever a história recente de um país. Há relatos de que determinadas imagens do caso foram efetivamente captadas, mas nunca exibidas. Gravações que poderiam mostrar encontros comprometedores, movimentações de pessoas-chave ou até conexões internacionais. Essas imagens, segundo se comenta, foram arquivadas sob o pretexto de não terem relevância jornalística. Mas, curiosamente,
relevância não parecia faltar quando o assunto era expor adversários políticos sem provas conclusivas. O que permanece é a sensação de que, enquanto uma parte da verdade era maquiada para o consumo público, outra era cuidadosamente enterrada nos arquivos confidenciais de quem controla o que você vê e ouve. E essa é talvez a maior arma de todas, a capacidade de decidir não apenas o que será contado, mas também o que jamais será conhecido. Então fica a pergunta que incomoda. Se todas essas conexões entre advocacia, partidos e mídia forem reais, até que ponto o que acreditamos ser informação não passa de um roteiro escrito para manter o poder onde sempre esteve? E se um dia esse roteiro for exposto na íntegra, será que descobriremos que muito do que consideramos verdade nunca passou de uma encenação bem produzida? Revelação 7. Entre as figuras que começaram a aparecer nas investigações internas, um nome chamou atenção: Luiz Roberto Barroso. Não por declarações públicas, entrevistas ou discursos inflamados, mas por algo que até pouco tempo circulava apenas nos corredores mais restritos: conexões empresariais obscuras, com vínculos a contratos bilionários junto ao próprio governo. Esses contratos, segundo fontes internas, não eram meros negócios protocolares, mas engrenagens de um esquema que movimentava cifras colossais, escondidas atrás de licitações limpas e acordos internacionais aparentemente legítimos. A questão que deixou investigadores em alerta foi o rastro documental que começava a se formar, ainda que de maneira fragmentada. Pequenas pontas soltas, planilhas incompletas, menções cifradas em mensagens e reuniões sigilosas apontavam para algo que, se unificado, poderia configurar um caso de repercussão global. É nesse ponto que a sombra dos Estados Unidos surge no horizonte. Havia, segundo relatos, um temor real nos bastidores, o de que o nome de Barroso pudesse acabar mencionado em um relatório internacional, potencialmente preparado por órgãos de inteligência americanos, e que tal documento servisse de base para a aplicação da Lei Magnitsky, um instrumento letal contra figuras políticas, congelando bens, impondo restrições de viagem e manchando reputações de forma irreversível. O medo de sanções pessoais não é algo abstrato nesse cenário. Basta uma assinatura em Washington para transformar uma carreira política em ruínas, cortar o acesso a contas bancárias, encerrar contratos e colocar um alvo invisível sobre qualquer aliado. Fontes próximas afirmam que esse temor foi combustível para movimentos estratégicos recentes. Houve discretamente uma reorganização de peças no tabuleiro. Aliados foram reforçados, inimigos foram afastados e vozes potencialmente perigosas para a narrativa oficial foram neutralizadas com promessas ou ameaças veladas. Mas o problema de uma blindagem política é que ela nunca é permanente. O que hoje está protegido por alianças e acordos pode amanhã ser exposto por um único vazamento. E nesse caso, um simples documento oficial vindo de fora do Brasil teria o poder de furar qualquer bloqueio interno. A questão que poucos ousam colocar em voz alta é: até que ponto essa blindagem se sustenta se o jogo deixar de ser nacional e se tornar global? E se o gatilho para essa queda não vier de dentro, mas sim de fora, com força e legitimidade internacional, quem será capaz de impedir? Há quem diga que a movimentação em torno de Barroso nos últimos meses não foi apenas jurídica ou política, mas quase de sobrevivência pessoal. E o que mais intriga é que quanto mais se tenta enterrar certos detalhes, mais eles parecem encontrar caminho para ressurgir. Talvez porque, no submundo da política, nada permanece enterrado para sempre. Revelação 8. O rastro do caso levou a um ponto que muitos preferem ignorar: a presença de um advogado que não estava ali por acaso. Um homem com credenciais ligadas à embaixada da Arábia Saudita, cuja função oficial não coincidia com o papel real que desempenhava nos bastidores. Não era um defensor criminal comum,
desses que entram e saem de tribunais todos os dias. Ele não estava ali apenas para acompanhar processos ou redigir petições. Quem presenciou sua presença garante. Ele estava ali para observar e negociar. Mas negociar o quê? Essa é a pergunta que paira sobre todos que conhecem o caso. A versão oficial é vaga, quase protocolar. Mas em conversas reservadas, o que se diz é que sua missão ia muito além da defesa de qualquer cliente. Sua função parecia ser a de um emissário de interesses externos, enviado para proteger acordos que não podiam ser quebrados sem causar danos diplomáticos. O simples fato de um representante com ligações diretas à Arábia Saudita estar presente em reuniões relacionadas a um caso de alta tensão política no Brasil já levantaria suspeitas suficientes. Mas, segundo fontes, o enredo é ainda mais profundo. Havia conversas paralelas acontecendo longe das câmeras, onde promessas, pressões e acordos obscuros eram trocados. O que estava na mesa não era apenas o destino de um réu ou a interpretação de uma lei, mas interesses comerciais, contratos estratégicos e até possíveis alianças no campo energético e militar. Se isso for verdade, significa que a trama ultrapassava de longe as fronteiras do Brasil. Estávamos diante de um caso em que política interna e geopolítica se entrelaçavam de forma quase indissociável. Para alguns analistas de inteligência, esse tipo de presença estrangeira num caso sensível é um indicativo claro de que forças externas têm algo a perder ou a ganhar com o desfecho. E isso levanta outras perguntas incômodas. Que tipo de acordos poderiam estar em jogo para justificar tal envolvimento? Será que havia promessas de investimentos bilionários, fornecimento de recursos estratégicos ou trocas de favores diplomáticos? E mais importante ainda, quem, dentro do Brasil, tinha poder para negociar em nome de todos, sem que a população sequer soubesse? Há quem diga que certas reuniões aconteceram em locais discretos, sem registro oficial, mas sob vigilância de agentes especializados. Nessas ocasiões, não se falava abertamente em crimes ou conspirações. Falava-se em garantir estabilidade e manter a cooperação internacional. Palavras bonitas para encobrir interesses que dificilmente sobreviveriam à luz do dia. O mais inquietante é que, no fim das contas, tudo isso pode ter ligação direta com episódios que, oficialmente, não passam de atentados isolados ou eventos desconexos. Mas para quem conhece as peças, a sensação é de que estamos apenas vendo a superfície de algo muito maior. E quando a camada de silêncio for rompida, talvez percebamos que a política brasileira não é apenas uma disputa interna, mas um jogo de forças globais onde nós, o povo, somos meros espectadores. Revelação 9. Se todas as peças viessem à tona de uma só vez, o efeito seria devastador. Imagine, em questão de horas, nomes antes intocáveis sendo expostos, ministros, parlamentares e empresários caindo um a um, como se uma mão invisível empurrasse cada peça desse tabuleiro de poder. Seria um efeito dominó, capaz de reescrever não apenas a estrutura política do Brasil, mas também de abrir feridas profundas na confiança do povo. Não estamos falando de pequenas denúncias ou boatos de corredor. Estamos falando de documentos, provas, gravações, imagens, elementos concretos que juntos poderiam desmoronar décadas de alianças ocultas. É por isso que, até agora, tudo foi tratado como boato, como teoria, como invenção plantada para desacreditar opositores. Mas os últimos meses mostraram que cada vazamento isolado era, na verdade, uma rachadura calculada nesse muro. Um muro construído com pactos de conveniência, favores políticos e acordos empresariais que se estendem muito além das fronteiras do Congresso. A pergunta que paira é: quem está por trás dessas rachaduras? São inimigos internos tentando tomar o controle ou aliados que decidiram abandonar o barco antes que ele afunde? O mais curioso é perceber como alguns nomes, até então alheios a qualquer escândalo, começaram a surgir nas conversas de bastidores. Pessoas que se julgavam seguras agora evitam aparecer em público,
mudam suas rotinas, reforçam sua segurança. Como se soubessem que, quando esse muro cair, não haverá tempo para justificativas. O que antes eram apenas murmúrios em reuniões discretas, hoje começa a ecoar em grupos privados, mensagens criptografadas e reuniões emergenciais. Alguns dizem que é apenas questão de semanas para que um primeiro grande nome caia oficialmente. Outros garantem que já existe uma lista de alvos prontos para serem despachados politicamente, um por um, até que não reste pedra sobre pedra. Quando esse momento chegar, será impossível conter a enxurrada. E talvez seja justamente isso que muitos temem. Não a queda em si, mas o que virá depois dela. Afinal, quando toda a estrutura desmoronar, quem se levantará para assumir o controle? E será que o povo estará preparado para aceitar a verdade nua e crua, sem a maquiagem das narrativas oficiais? Revelação 10. O pacto do silêncio foi real. Não se tratava de um simples acordo de bastidores, mas de um código de sobrevivência que unia adversários e aliados políticos numa rede de proteção mútua. Reuniões a portas fechadas, sem atas, sem registros, sem câmeras, apenas promessas veladas, trocas de favores e um compromisso. Se você me protege, eu te protejo. Esse pacto atravessou partidos, ideologias e até gerações. No entanto, como todo acordo baseado no medo e no interesse, ele começou a ruir. Pessoas que antes se mantinham fiéis à omissão, agora estão falando. Primeiro foram pequenas insinuações, comentários soltos, acidentes, em entrevistas que pareciam irrelevantes. Mas logo vieram os vazamentos, áudios de conversas comprometedoras, imagens de encontros proibidos, documentos que provam mais do que qualquer palavra poderia explicar. No início, tudo começou como sussurros abafados, ecos que se perdiam na velocidade das notícias manipuladas pela grande mídia. Mas os sussurros se tornaram gritos, e os gritos começaram a encontrar eco nas redes, nos blogs independentes, nos canais que ousam desafiar a narrativa oficial. O que poucos admitem é que parte dessas revelações não é fruto de coragem, mas de sobrevivência. Quando o barco começa a afundar, muitos preferem entregar um segredo para salvar a própria pele. E cada nova revelação é mais perigosa que a anterior, porque aponta para algo maior, algo que conecta crimes políticos, interesses econômicos e até pressões internacionais. Existe uma data marcada? Há um dia específico em que tudo virá à tona? Ou será que a verdade continuará vazando em doses controladas até que seja impossível contê-la? A mídia pode até tentar esconder, mas não conseguirá abafar para sempre. Quando a verdade for dita, e ela será dita, o Brasil verá a maior revelação política das últimas décadas. Nomes que hoje ocupam os cargos mais altos do poder serão lembrados não por suas obras, mas por suas alianças obscuras. A pergunta é: estamos prontos para ouvir? E mais importante ainda, estamos prontos para agir quando soubermos? Porque quando a cortina cair, não haverá como fingir que não vimos. A verdade exigirá reação e ela não será silenciosa. Se esse vídeo sumir, você já sabe. Família, agora eu quero que você preste atenção aqui, ó. Escuta com atenção o que os advogados do Adélio Bispo falou quando foi questionado quem pagou, de onde saiu o dinheiro. O cara era um cara desempregado. Quem pagou os advogados de Adélio Bispo? Eles enquadraram aqui os advogados de Adélio Bispo, pressionaram os advogados e preste atenção o que os advogados falam. Inclusive o Zanoni, que é um dos advogados, ele deixa bem claro que foi uma grande emissora de televisão que patrocinou o dinheiro, né? Afinal de contas, os advogados de Adélio Bispo andavam de jatinhos particular, de aviões particular. Então, eu quero que você preste atenção e deixe o like. Muita gente está chegando aí, pessoal.
Tá esquecendo de deixar o joinha, o gostei. Senta o dedo no like, vamos analisar aqui, né? Fazer essa análise cirúrgica aqui de quem mandou, ou melhor, quem pagou. Quem pagou foi quem mandou, obviamente. Então vamos ouvir aqui, enquanto você dá o like aí, os cortes lá da Rede Rio. Vamos ouvir aí. Dizem que o sujeito piorou. Está no manicômio, está no hospital de custódia, está recebendo a medicação, teve diagnóstico, o médico fez o prognóstico e, por incrível que pareça, o estado mental só piorou. E acontece muito. Então, eu não gosto muito de falar... Aqui ele está falando, pessoal, aqui ele está falando que o... Presta atenção, já vou liberar o áudio inteiro. Aqui ele está externando, falando que o Adélio Bispo é um cara doente mental, é um cara maluco, que sua mente não estava muito boa e coisa e tal e coisa. Mas a gente sabe, né, família? Isso aqui é papo de advogado. É lógico, ele está defendendo o cliente dele aí, ganhando rios de dinheiro. Lógico que ele vai falar que ele é doido, que ele é lobo solitário, mas não existe isso, pessoal. Todo mundo sabe aí que ele não é lobo solitário coisíssima nenhuma. Né? Mas vamos ouvir aí, eu quero que você preste atenção nos detalhes que o advogado aqui, sem querer, ele deixa soltar várias pontas soltas aí. Vamos ouvir aí desde o início, mas senta o dedo no like, o povo chega e esquece de deixar o joinha, pessoal. Dá o like aí, comenta aí também para que o YouTube dispare essa live. Você acredita que Adélio Bispo de Oliveira é verdadeiramente um lobo solitário? Comenta aí, que eu quero ler seu comentário aqui. Vamos continuar aqui, vamos lá. Vou deixar rolar do início ao fim agora. O sujeito piorou. Está no manicômio, está no hospital de custódia, está recebendo a medicação, teve diagnóstico, o médico fez o prognóstico e, por incrível que pareça, o estado mental só piorou. E acontece muito. Então, eu não gosto muito de falar de questão política aqui, porque o Brasil está num momento muito complicado. Você fala A, as pessoas te atacam. Você fala B, as pessoas te atacam. Então, você não pode falar absolutamente nada. Boa. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar consignado que a minha banca de advogados, isso aí eu falei para o Brasil todo e falo novamente em alto e bom tom. Nós trabalhamos nesse caso do Adélio, mas sem qualquer viés político partidário, qualquer um. Teve gente na minha banca defensiva que votou no Bolsonaro. Eu não tenho partido, eu não sou petista, eu não sou de direita, não sou de esquerda. A pessoa que me contratou pagou o início do contrato, não voltou, não pagou o restante, pagou apenas o início. Depois, eu tenho quase certeza que depois que ela viu a confusão que ocorreu na audiência de custódia, a pessoa, com certeza, abriram até vários inquéritos policiais na Polícia Federal para tentar achar quem foi, né? Porque surgiram teorias da conspiração que a gente estava recebendo de facções, recebendo de partidos de esquerda, recebendo de políticos, recebendo dinheiro de emissoras pagaram algumas combustível, gasolina, hospedagem em algumas entrevistas fora do estado de Minas Gerais. Que interessavam a elas, né? Só isso, mas não teve nada de teoria da conspiração. Então a gente não tem aqui qualquer viés, qualquer ideologia política. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Marco Alfredo Mejia, tá certo a pronúncia? Tá certo. Primeira pessoa que diz a pronúncia correta, Mejia, isso aí. Doutor, eu entrevistei o doutor Zanoni, eu não sei se vocês trabalharam juntos ou ele veio antes ou depois no caso do Adélio Bispo. Na verdade, o Zanoni me convidou para participar do caso do Adélio Bispo, né? Era uma equipe formada só de mineiros e nós tínhamos um grupo que é da Academia do Júri da Confraria. Quando entra casos muito polêmicos e digamos assim, complexos, nós chamamos as mentes de cada estado para discutir o respectivo processo. Eu fui um daqueles que fiz e levantamos a tese da insanidade mental do Adélio Bispo. Então, de cara, eu levantei e vou dizer uma coisa, Fernanda, totalmente equivocado, sabe?
Porque hoje eu começo a imaginar que para nós era a defesa mais fácil e a mais lógica. Porém, eu escrevi um livro até do Adélio, e aí vai uma crítica à minha pessoa e até ao grupo, e uma crítica salutar. Porque, veja bem, esse processo era para ter ido para júri. Para defender o Adélio, né? Uhum. E isso foi o que ficou ali nos comentários. Quem pagou ele? Quem pagou ele? Quem pagou ele? Então a gente queria entender realmente quem é o Adélio. Ele deu facada? Por que que o senhor queria... Quem contratou vocês? Bom, na verdade... Por que o senhor gostaria que ele fosse para um júri? Bom, justamente para ter essas respostas. Para ter essas respostas. Porque o que acontece? Hoje nós trabalhamos, tá? Hoje nós trabalhamos num quadro de... Como é que se chama? Uma lenda urbana. Então, nós temos lenda urbana do Adélio, né? Filosoficamente, uma lenda urbana. E o que pesa nisso? É justamente coisa simples que faz a coisa virar um incidente enorme de tráfico, de situações que não é verdadeira. Primeiro, Adélio deu a facada. Fato. Não é inegável, Adélio deu a facada. Segundo, quem pagou os advogados, no primeiro momento, foi o pessoal da igreja que contratou e que, na verdade, foi uma miséria de honorários e que, posteriormente, ia ser acertado mais valores do que se imaginava e não foi acertado nada. E o pior de tudo, eu coloquei no meu livro, tu sabe, que é importante que se diga que grandes casos como esses, a verba honorária, ela se torna quase secundária, terciária. Né? Na medida que se pega um processo desse, tu quer ver o processo ter o deslinde. E não, na verdade, o que pagou. Então, as pessoas, isso eu coloco no livro, as pessoas querem saber quem pagou quem pagou os honorários. Olha, eu já tive processos em que eu fui pago 3 anos depois por uma pessoa que não tinha nada a ver, que era um parente distante. No caso Adélio, eu entendo que nós não vamos receber mais nada, porque o que foi pago, e foi pago bem cristalinamente. Ademais, se formos pegar as contas do Zanoni, que foi o primeiro contato, ele e o Pedro Posa, tudo foi lançado no cargas fiscais, então não tem mistério nisso aí, né? Foi um lobo solitário, é isso que é importante que se diga. O pagamento significa ter pessoas que poderiam ter apoiado a Adélio para ser a pessoa que seria, digamos, o cabeça de lata para cometer o crime. Na verdade, não teve essas pessoas, porque o Adélio foi somente um lobo solitário. Você entendeu? Foi mesmo? Foi um lobo solitário, porque isso aí estava na genealogia da mente dele. Ele queria matar o Bolsonaro. De qualquer forma, ele queria matar o Bolsonaro. Ele acompanhou, se você pegar o processo, eu estou dizendo de agora, desde o começo, ele já fazia o estudo de onde ia Bolsonaro. Tanto é que em Juiz de Fora, quando ele entrou naquela via do centro de Juiz de Fora, era onde ia acontecer, porque aquilo ali era um corredor polonês. Aquilo ali, uma pessoa de cima podia tirar uma cadeira no então presidente Bolsonaro, né, o candidato, poderia ser ferido de qualquer forma. E aí também contou muito com a falha total da segurança, que não teve segurança nenhuma, né? A gente viu que quem deu a real segurança no frigir dos ovos depois foram os terceirizados e a polícia militar, os P2 que entraram para segurar, e aí foi uma falha geral e que ele adentrou e deu que é efetivamente facada. Isso foi fato. E é tão comprovadamente o que nós estamos dizendo que a própria assistente de acusação, ela concordou com tudo isso que aconteceu, que foi uma pessoa que não teve outras pessoas, e se tivesse, Fernando, eu diria uma coisa, mudaria todo o quadro, todo o cenário, né? E aí nós estamos falando de polícias especializadas. Eu entendo que, além de ter sido um delegado que investigou, eu acho que foi criado um outro compartimento de investigação própria, de forma sigilosa, para investigar o que estava acontecendo. E, de fato, por incrível que pareça, aquela história de Rockman, né? O caminho mais simples foi o mais acertado para o Adélio. Não teve complexibilidade nenhuma nesse negócio. Por isso que foi o que aconteceu, né? Então, é muita lenda urbana, muita hipótese que existe, mas eu diria, não levada para o júri, acontece o que está acontecendo. Muita curiosidade e que, felizmente, é o que se sucedeu no processo. Eu vi que a família Bolsonaro não reivindicou nada, aceitou ali, né, a insanidade mental dele. Entretanto, o senhor tem alguma objeção? Não, é isso aí. Pode explicar. É isso aí. Entretanto, o senhor fez algumas críticas à Polícia Federal, certo? Não, eu não faço crítica à Polícia Federal. Eu disse assim, que quanto da proteção do Bolsonaro, eu acho que poderia ter sido feita uma melhor segurança. Tanto é verdade que agora
depois do acontecido, de 20 agentes passaram para 60, 90 agentes que cuidam o candidato. Então, minha crítica seria com isso. Eu acho que faltou uma logística de proteção. Tá, então quem pagou os senhores foi a igreja, isso? Quem pagou, na verdade, para mim, eu não recebi dinheiro. Quem pagou no primeiro momento, salvo engano, que foi sempre dito de forma oficiosa, foi um membro da igreja que pagou o meu colega Zanoni. Né? Inclusive, isso é público notório. E tem um motivo pelo qual esse colega da igreja tenha pago? Sim, existe motivo porque o Adélio Bispo, antes mesmo de acontecer isso aí, o Adélio Bispo, ele frequentava várias igrejas. Os pastores entendiam que o Adélio Bispo era uma boa pessoa. Então, ninguém imaginava a dimensão do que seria o caso. Então, naquele momento, a igreja se aproximou achando que era um caso de não grande repercussão. Eu tenho essa hipótese. E aí, quando viram que era um caso de grande repercussão, os pastores que não eram ricos, simplesmente se recusaram. Porque todos eles diziam que a ideia geral era Adélio Bispo transformar um pastor. E ele, por pouco tempo, não virou um pastor. Ele se decepcionou e daí saiu dessa questão das igrejas, mas dentro da igreja ele era bem visto, antes do incidente. Depois do incidente, claro, ninguém quer se comungar com uma pessoa que atingiu um candidato a presidente do Brasil. Claro, e saiu muita coisa, né? Muita polêmica sobre isso. Ele foi pago pelo Lula, foi pago pelo próprio Bolsonaro, fazia aula de tiro com o filho do Bolsonaro. Nada disso, claro, quem pagou não, mas essa questão, ele chegou a fazer escola de tiro com algum filho do Bolsonaro, se aproximar de algum filho para facilitar? O que aconteceu, o que se tem notícias é que ele participou de uma escola de tiro, salvo engano, no estado, tá? Que agora eu não estou bem lembrado. E o que nós temos que afastar de completo é que tanto o Lula quanto o Bolsonaro não têm participação nenhuma nesse evento. Absolutamente não existe relação nenhuma do Lula ter mandado matar através do Adélio e o Bolsonaro ter mandado fazer isso. Isso aí é uma ilusão que não se comporta no processo. Eu diria que até é temerário. Como que Bolsonaro vai mandar alguém fazer alguma coisa desse tipo com ele? Lógico que não, né, pessoal? Me ajuda aí. É muito perigoso nós caminharmos com uma ciência jurídica e criar hipóteses que inicialmente já são hipóteses falhas. Porque se botar enquanto hipótese, ela já pode ser discutida. E nesse caso, nem enquanto hipótese. Então é muito perigoso. Eu estou dizendo que já que são pessoas do mundo jurídico, quando se cria hipótese, tem que haver uma necessidade, uma previsibilidade que exista isso aí. Né? Sim, só que nesse caso, não tenha dúvida que o Bolsonaro não tem participação nenhuma, não tenha dúvida que o Lula também não tem participação nenhuma. Né? Agora, o que o Adélio Bispo tinha uma visão que ele era da esquerda, isso todo mundo sabia. Ele tinha uma empatia com a esquerda, todo mundo sabe disso. Mas aí, a manter a afinidade de relação, isso é inexistente. Lógico que eles vão, né? Lógico que os advogados ali ficam nessa treta toda aí. Mas a informação extraoficial que o Trump já está com o relatório completo em suas mãos. E o caldo vai engrossar, família. O caldo vai engrossar. As coisas vão ficar pesadas. O desespero tá batendo a porta. Eu avisei aqui que a limpeza do Brasil ia vir de fora para dentro. Muitos criticaram. Vai acontecer nada, não. Não vai mudar nada. Não vai mudar? Já tá mudando. Já começou. A mudança já começou a acontecer. As pessoas acham que é no estralar de dedo. Tá indo na minha concepção aí. Tá rápido demais. Quarta-feira agora já será, né, melhor dizendo, as alegações finais do caso aí, do caso do golpe, entre aspas, aí do presidente Bolsonaro. Se esses caras prenderem Bolsonaro definitivamente, porque até então a gente é claro, nítido e notório que Bolsonaro está em uma prisão domiciliar, agora nem a Michelle, nem a filha dela pode ter celular dentro de casa. Olha o cúmulo do absurdo. Nem a Michelle, nem a filha pode ter celular dentro de casa. Isso é algo surreal. Isso nunca Isso nunca aconteceu. Onde terceiros são punidos por conta de algo que uma pessoa fez. Não existe isso no meio jurídico. Então, por isso que o Trump está de olho nisso aí. E nós entendemos que Donald Trump vai passar a régua aqui no Brasil. A limpeza será
gigantesca, família. Escuta o que eu tô te falando. A limpeza, a faxina geral vai começar. A vassoura de fogo vai ser passada nos 4 cantos do Brasil. A corrupção vai ter um ponto final. A corrupção será cessada. Quer acreditar bem, não quer acreditar, o que eu posso fazer? Nada, né? Não adianta. As coisas vão ser claramente para todo mundo aí. Olha aqui o Jefferson Chiquini, o que ele fala aqui de um pré-candidato à presidência da Colômbia que eles tiraram a vida dele agora. Vamos ouvir aí, ó. Escuta o Jefferson Chiquini aí. O Brasil ainda não entendeu que a esquerda é uma verdadeira facção criminosa que quer tomar o poder e se perpetuar no poder. Olhem aqui, assim como tentaram fazer com Jair Bolsonaro aqui no Brasil, fizeram com o candidato da direita na Colômbia. Acaba de morrer o candidato da direita na Colômbia, baleado durante um comício, exatamente como a esquerda tentou fazer com Bolsonaro. É por isso que agora Bolsonaro está preso. Inventaram uma tentativa de golpe, inventaram um processo farsante, porque não conseguiram matar Bolsonaro. Então, querem eliminá-lo a qualquer custo, criando um crime, criando um processo, um golpe fictício para jogá-lo atrás das grades e silenciá-lo. Uma morte em vida. É assim que a esquerda faz em todo o mundo. Esse é o modus operandi do socialismo, do comunismo. É assim que essa gente age. Ou mato o meu opositor político, ou crio um processo golpista em defesa da democracia. É sempre a mesma conversa. E ainda tem trouxa que cai nessa conversinha. Vejam só, um pai de família, um cara honesto, correto, que estava querendo lutar por seus ideais, foi tirado do caminho do sistema na Colômbia, uma bala na cabeça. Exatamente como tentaram fazer com Bolsonaro. Agora você entende por que criaram esse processo, essa farsa da trama golpista? Para eliminar a direita, para silenciar o maior líder da direita, para acabar com a direita. Isso é a esquerda. Ou te mata, ou inventa uma cadeia para você. Mas eles não são democratas. São ditadores, censuradores e embriagados por poder. Embriagados por poder. Família, eu criei o canal aqui, ó, rapidamente aqui mostrar para vocês aqui, ó. É o BBR News. E eu gostaria que todos vocês que estão aí se inscrevessem lá também. Lá eu estou falando sobre profecias bíblicas do final dos tempos. Tem vários vídeos lá, ó. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês acompanharem aí, ó. Vai aparecer aqui um vídeo, você clica aí e assista esse vídeo. Vou deixar bem aqui, ó. Clica aqui e assista esse vídeo aí. É sobre o arrebatamento da igreja. Você acredita que Jesus vai voltar? Não vai? Clica aqui e assista essa live aí também. Um beijo no coração e até daqui a pouco eu estarei no Vlogs do Barba Ruiva. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.